primeiro começar pelo que aconteceu, né, no mercado na semana passada. Na semana passada a gente teve o nosso índice Ibovespa fechando positivo, uma valorização de 1,12%, interrompendo aí uma série de 3 semanas de quedas consecutivas. O mesmo aconteceu também com o S&P 500, o S&P 500 com uma alta ali de 2,67% na semana, também interrompendo uma queda, aí, na verdade, a terceira semana de quedas consecutivas. Destaque ali, né, o nosso IFIX com uma queda de 0,72, fechando agora a segunda semana consecutiva em queda. Acho que é muito importante a gente entender, né, essa descorrelação que às vezes acontece nos mercados de RV, né, o Ibovespa com o IFIX, né. A gente sempre costuma observar um atraso nos movimentos de um em relação ao outro. Então, quando você consegue combinar bem essas 2 estratégias, você consegue oscilar bem menos sua carteira, porque na verdade o que é que acontece, né, a gente já vê aí o Ibovespa desde o começo do ano sofrendo bem e o IFIX subindo, 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 subindo. Então, quando você combina essas 2 estratégias, você consegue ter muito menos oscilação na sua carteira de renda variável. Faz parte, quedas fazem parte, mas todas aquelas questões ainda de mercados risk on continuam. O DI, nosso DI voltou a acelerar, né, agora 1,13 de alta, já a quinta semana consecutiva que a gente está vendo o nosso DI, né, mais longo, que tem mais liquidez, o F33, subindo, mas ainda assim muito longe do spike que a gente teve na semana retrasada, no topo ali da curva, que a gente acabou tendo topo por hora, né, mas muito dessas questões que a gente teve ali, dado de inflação. Brasil, melhor do que o esperado. Isso fez com que a gente tivesse ali uma boa performance, principalmente na sexta-feira, do nosso índice Ibovespa, e que o DI também tivesse no pregão de sexta-feira uma queda. A questão também, isso acho que acaba impactando, né, na mesma linha de raciocínio, uma queda forte do dólar na semana de 1,76, essa já sendo interrompendo uma série de 7 semanas consecutivas que o dólar veio subindo, muito pelas questões, da volatilidade, que a gente sempre está passando aqui, né, dados de juros americano, questão de guerras que a gente teve aí, o dólar agora, numa semana, tendo um forte recuo. Para a gente ficar de olho aí, né, nessa semana, a semana vai ser bem agitada, principalmente porque na quarta-feira, acho que é o principal evento que a gente tem, é o FONC, a decisão de política monetária, né, dos Estados Unidos, que vai acontecer exatamente no primeiro, né, no dia 1º de maio, que é feriado com as nossas bolsas fechadas aqui. Então vai ter aí um momento, uma semana que a gente acredita de bastante volatilidade. O que o mercado acaba esperando, na verdade, é um único corte de juros de 0,25 bips em setembro. Então é isso que está precificado na curva ali, né, na matriz de probabilidades que depois a gente vai mostrar. Sexta-feira a gente tem o payroll, que sempre mexe com o mercado, e também acho que de destaques ali, né, dos resultados corporativos, né, de todos os resultados que a gente vai ter nessa semana, são os resultados de Amazon na terça-feira e Apple na quinta-feira, duas das big techs aí que tem um peso relevante tanto no S&P 500 como no nosso índice, no índice Nasdaq. Aqui no Brasil, a gente vai ter a divulgação, né, do IGPM hoje, o que é esperado, né, uma alta de 0,12%, interrompendo 2 meses de queda que a gente teve, e o CAGED, que se espera ali uma criação de 190.000 vagas, é, inferior ao dado anterior de acima de 300.000 vagas. A pesquisa de PNAD contínua também vai ser divulgada, espera-se ali uma taxa de desemprego de 8,1%, e dados que a gente deve ter, setor externo na quinta-feira e dados de produção industrial na sexta-feira. Atenção também aí para os balanços que a gente vai ter, balanços importantes nessa semana que a gente vai ter aqui na nossa bolsa. Terça-feira, balanços de Santander, Sambi 11, e na quinta-feira, destaques ali para os balanços de Bradesco, VEG e GGBR. Atenção, acho que muito voltada ali, né, para o balanço de Bradesco, né? Bradesco tem tido balanços realmente desafiadores, né? Na última divulgação de resultado, a gente teve uma queda abrupta depois do divulgação do resultado de Bradesco, então acho que um
movimento aí importante para a gente ficar ligado. Trazendo aqui a nossa expectativa do Copom, do mercado, né, eu já tinha passado na semana passada essa distribuição estava em 10,75, 10,50 a partir de maio, e ali continuaria até o final do ano na faixa de 10,50. Agora já melhorou um pouquinho, né? A gente já saiu dos 10,50, já voltou ali para casa dos 10,25, toda aquela questão, né? Estresse, mercado faz você olhar para um lado, quando vê, toca para o outro. Então agora a gente está vendo aí realmente as taxas de juros, né, expectativa já melhorando um pouco. Boa oportunidade, principalmente para alocação, títulos de renda fixa, títulos de renda variável, né? Ibovespa, depois dessa queda toda que a gente teve, gera uma oportunidade de entrada nesses mercados. Passando aqui, bom, target rate probabilities, né, do Fed, basicamente 0,5% ali, só de, digamos ainda, de loucos contra a maré, apostando em algum corte de juros de 25 bips, mas a grande maioria, 99,5%, apostando na manutenção dos juros americanos. Basicamente, isso não mudou de uma semana para outra, né? Acho que a gente já precifica que não vai ter corte, no mercado já precifica que não vai ter corte nessa reunião do, do, do FONC. E a matriz ali, né, de probabilidades, né, quando a gente compara a semana passada com essa semana, pouco mudou. Na verdade, o que você está começando a acontecer, na verdade, é que semana passada se previa que ia acontecer um novo corte na reunião de janeiro de 2025, mais um corte de 25 bips, e agora aquilo ali meio que já vai postergar para uma reunião a mais. Então, são esses o panorama macro, né, cenário de muita